Se você está buscando um celular intermediário da Motorola, deve ter visto que o Moto G8 Power e G8 Plus estão quase pelo mesmo preço. E aí, qual comprar? Você me pergunta. Bem, é isso que vamos descobrir neste comparativo do tudocelular.com, onde analisaremos os pontos positivos e negativos de cada modelo para saber qual vale mais o seu dinheiro. G8 Power e G8 Plus são do mesmo tamanho, a diferença é que o Power é mais gordinho e pesado devido à bateria maior. Ele tem design mais atual com furo na tela, ao contrário do Plus que ainda adota entalhe de gota. A melhor parte é que isso faz com que ele entregue bordas mais finas e permitam uma tela maior no mesmo espaço. Na traseira, eles são muito parecidos, com um conjunto de câmeras com a aparência de uma exclamação invertida. O Power tem uma câmera a mais e o flash fica mais próximo da borda. Os dois estão disponíveis na cor azul, apesar da tonalidade diferente. O Plus também pode ser encontrado na cor vermelha e o Power em preto. Em termos de conexões, os dois são praticamente idênticos. A única diferença é que o Plus tem suporte ao Wi-Fi de 5 GHz. A qualidade de construção também é igual, corpo todo feito de plástico com acabamento brilhante, que risca fácil. O leitor biométrico fica na traseira e funciona bem nos dois. Como cada um tem suas vantagens, damos empate neste início. O Power tem um pouco mais de tela, mas em troca o seu painel IPS LCD entrega brilho e contraste um pouco inferiores ao Plus. Você notará um preto mais acinzentado nele. Já na calibração de cores, por padrão, o Plus apresenta um branco mais azulado, mas isso pode ser corrigido facilmente ao mudar o perfil de calibração nas configurações de tela. Na parte sonora temos áudio estéreo em ambos. É bom ver a Motorola ampliando isso na sua linha de intermediários. O Power é um pouco mais potente, mas o fato de ter um som mais forçado para os agudos dá essa sensação de superioridade, especialmente ao assistir vídeos no YouTube. O Plus, por outro lado, tem som mais equilibrado entre graves, médios e agudos. O fone de ouvido é o mesmo que acompanha os dois. É um acessório confortável e que oferece boa qualidade sonora. Se quer extrair o máximo que estes aparelhos têm a oferecer para músicas, valerá a pena investir em fone de alta qualidade. E se você é audiófilo, vai gostar mais do Plus por ter menor distorção com fones de ouvido. Damos ponto duplo ao Moto G8 Plus por ter tela e som melhores. Quando se trata da linha Moto G, não há muito o que falar sobre software. Temos os mesmos recursos de sempre. A interface é bastante limpa, bem próxima do Android puro e traz o aplicativo Moto com alguns gestos que você já deve conhecer, como o de girar o pulso para abrir a câmera ou sacudir o celular para ligar a lanterna. Por ter sido lançado ano passado, o G8 Plus ainda vem com Android Pie e segue sem o Android 10 que já vem de fábrica no G8 Power. A Motorola não é daquelas mais rápidas em atualização e também não há garantia que tais aparelhos recebam um Android 11 algum dia. De qualquer forma, se ela garantir pelo menos um update para cada, então o G8 Power está em vantagem. Damos ponto ao G8 Power por vir com software mais atual. Temos Snapdragon 665 com 4 GB de RAM nos dois. Podemos declarar empate em desempenho? Calma. Teoricamente deveria ser igual, já que até a resolução da tela é praticamente a mesma. Porém, em nosso teste de velocidade, o G8 Plus foi mais rápido, mesmo com o recurso de otimização do G8 Power ligado. Se você desativar para economizar bateria, então ele ficará ainda mais lento. Em benchmarks, tivemos também números um pouco maiores na variante Plus. Esta diferença não chega nem a 10% em ferramentas como o Antutu, então nem se preocupe com isso. O desempenho em jogos é similar em ambos. Não espere por fluidez impecável e até mesmo games como Asphalt 9 apresentam alguns engasgos. Por ser mais rápido, damos ponto ao G8 Plus. Power é sinônimo de bateria e com a linha G8 não seria diferente. Ele tem 1000 mAh a mais que o G8 Plus e, como esperado, entrega maior autonomia. Em nossos testes tivemos uma diferença de 25% na duração de bateria entre os dois. Se quer um que dure o dia todo, então tanto faz qual for escolher. Mas se quer passar o final de semana fora de casa, sem levar o carregador, então o G8 Power tem mais chance de sobreviver os 2 dias. Como ambos vêm com o mesmo carregador Turbo Power de 18 watts, o G8 Plus acaba passando menos tempo na tomada por ter bateria menor. E aí fica a pergunta, você prefere um celular com mais autonomia ou um que recarrega mais rápido? Damos um empate, a bateria do Power dura mais enquanto a do Plus recarrega mais rápido. Qual tem melhor câmera? O G8 Power vence em quantidade, mas o G8 Plus supera em qualidade. Se você busca obter as melhores fotos, seja em nível de detalhes, cores, HDR ou iluminação, é o Plus que deve escolher. Ele também se sai melhor à noite por ter modo noturno que faz falta no outro da Motorola. A vantagem do Power é que sua câmera ultra-wide pode ser usada para fotos, enquanto a do Plus fica limitada apenas a vídeos, como temos no One Action. Há também uma câmera dedicada para macros e uma teleobjetiva com zoom ótico. Ou seja, o conjunto do G8 Power é mais completo e versátil, mas se você quer apenas o que tire as melhores fotos, então escolha o Plus.
Aqui daremos empate, já que cada conjunto de câmeras tem suas vantagens. Na parte frontal também temos câmera com resolução superior no G8 Plus. Ele consegue superar o Power em selfies, mas apenas em locais bem iluminados. É curioso ver o quanto a qualidade cai quando você tenta tirar uma selfie à noite. É possível usar o flash de tela para minimizar a perda de nitidez e o excesso de ruído, mas o resultado final não fica melhor do que o G8 Power. Damos empate, o Plus é melhor para selfies de dia e o Power vence à noite. Os dois gravam vídeos em 4K, mas se busca por estabilização, terá que filmar em Full HD. O Plus se sai melhor nisso, com vídeos muito mais estáveis quando você grava com a Ultra Wide, sem falar que pode segurar o celular na vertical que o vídeo será gravado em paisagem. Seu foco é mais ágil do que o do G8 Power e sofre menos ao filmar à noite. Os dois capturam áudio com boa qualidade. Encerramos a parte de câmera com um ponto para o G8 Plus. O Moto G8 Plus chegou ao mercado no final de 2019 por R$ 1.700, enquanto o G8 Power foi lançado no começo de 2020 por R$ 1.600. Por ser mais antigo, é possível encontrar o Plus por valor mais baixo atualmente, ou seja, você tem um celular mais avançado e ainda paga menos por ele, o que torna o seu custo-benefício superior. E com isso encerramos o nosso comparativo com o último ponto indo para o G8 Plus. Na geração passada, o modelo Power era bastante inferior à variante Plus, porém dessa vez a diferença não chega a ser tão grande assim. O problema é a pouca diferença de preço, o que faz o G8 Plus ser a melhor compra sem dúvida. Ele tem melhor tela, som superior, é mais rápido, passa menos tempo na tomada, tira melhores fotos, grava vídeos com qualidade superior e ainda pode ser encontrado mais barato. Há sentido comprar o G8 Power? Se você se importa com atualizações, ele sai em vantagem por já vir com Android 10. Você terá bateria para 2 dias facilmente e um conjunto mais completo de câmeras, com direito a zoom ótico e lente macro. De qualquer forma, o G8 Power só fará sentido se estiver mais em conta que o G8 Plus. E para comprar qualquer um dos dois com os melhores preços é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita também para comentar se você acha que vale a pena pagar a diferença para ter um pouco mais de bateria no Power ou o Plus, mesmo com o sistema mais defasado, ainda é um melhor negócio. Nos vemos nos próximos vídeos. Eu fico por aqui, um abraço e até lá!